tá? Opa, continua. Vocês estão me escutando, gente? Perdão. Agora voltou. Voltou? Tá escutando? Sim, aham. Aí, perdão, apareceu uma mensagem aqui, eu cliquei no lugar sem querer. Se você escutar algum problema, algum miado aqui, Fibrina está aqui na sala, tá brincando com a janela. Então, eu parei no aumento das linhagens, tá? Então, primeiro, a gente sempre tem que descartar as inflamações da vida, porque leucocitose acontece o tempo inteiro em trocentas causas, tá? E lembrar também que as leucemias mieloides, elas são mais raras, elas são mais comuns em humanos, tá? Elas não são tão comuns assim. As trombocitoses intensas, né, acima de 1 milhão, tá? E as policitemias. Também descartar hipóxia, doença renal e todas as causas de policitemia, tá bom? Porque também a eritroleucemia não é muito comum, tá bom? As células atípicas, então, blastos, mitoses, que a gente pode eventualmente acontecer, né? Casos de FeLV, por exemplo. Essa metarubricitose em animais que, por exemplo, eles não estão anêmicos, né? Se a gente vê uma grande quantidade de metarubricose, um animal que ele está com VG, por exemplo, 60, 70, já é indicativo de fazer mielograma, né? Saber de onde está vindo isso, tá? Pesquisa de hemoparasitas, que a gente recebe bastante aqui. Aquele clínico que só quer, por exemplo, fazer o PCR da medula óssea, né? Por exemplo, alguns hemoparasitas, como a heliquiose, na fase crônica, ela fica restrita à medula e baço, então aumenta a sensibilidade, né, de pedir o PCR da medula. E a gente acaba fazendo esfregaço também para procurar. Tem leishmaniose, que é o que se faz bastante também. E procurar esses hemoparasitas, que eventualmente a gente pode achar, tá? Ver estoques de ferro também. A gente não vai solicitar mielograma exatamente só para ver estoques de ferro, porque é um exame invasivo, só para você ver uma quantidade, né, só uma pequena parte, né, disso. E estadiamento de neoplasia. Não é muito comum, é mais comum em humanos se fazer isso, mas aqui a gente faz estadiamento para linfoma, tá? Para algumas metástases também que não são muito comuns, mas pode se fazer sim. Lembrando que a partir dessas alterações oriundas do hemograma, elas são sempre persistentes e elas não têm explicação, tá? Quando vocês olharem um hemograma que vocês pensam assim, por exemplo, animal tem FIV, animal tem FeLV, vou fazer mielograma, tecnicamente ele não é indicado, porque a gente já sabe por que ele tá assim, tá?
animais, por exemplo, que tem PCR positivo para Erlinia, para Babésia, você já sabe do porquê que aquele animal está daquele jeito, né? Então, não tem indicação de fazer mielo. Então, é sempre alterações que a gente vê no hemograma que são extremamente persistentes, não tem explicação, vocês já fizeram tratamento e não adiantou nada, tá? Então, passo a passo, tá? A gente vai coletar, então tem que ser um local específico, a gente sempre coleta ou transcirúrgico ou em ambiente hospitalar. Então, um local limpo, antisepsia do local, fazer tricotomia, limpar bem, né? Porque a gente está enfiando uma agulha dentro do osso. Vocês imaginam que se não for estéril o suficiente, a gente pode causar um problema muito maior no animal? Aquele animal ele já está precisando de ajuda, né? Que não é qualquer animal e qualquer causa que a gente vai pedir um mielograma. E aí, a gente vai com uma agulha que está suja, ou a gente não usa luva estéril e acaba piorando a situação, né? Escolher bem as agulhas, porque acreditem, é bem difícil coletar medula. O osso, ele é duro, tá? A gente sempre, quando vai coletar, sempre leva Eppendorf, porque às vezes o clínico quer fazer PCR da medula, né? Então a gente já coloca no Eppendorf, deixa congelado no menos 80. Capilares, para a gente poder pegar as espículas que vão ficar na placa de Petri. As lâminas identificadas, então a gente vai sempre pegar uma lâmina, colocar o RG do animal, que é a identificação dele, colocar a data de hoje, colocar o nome daquele animal. EDTA 5% na proporção 1:10 e utilizar a seringa de 20, que é uma seringa que a gente utiliza aqui, não é aquela que tem a abertura no meio, é uma abertura mais para cima, né? Que quando a medula entrar dentro da seringa, ela já vai cair direto no EDTA. Evita a formação de fibrina e coagular, tá? Preparo certinho da pessoa que for coletar, então o jaleco, colocar o estéreo, belezinha. As meninas que têm cabelo comprido, os meninos também colocar touca, tá? E as colorações, que não adianta nada a gente ter todo esse cuidado, fazer lâmina bonita, quando chegar a corar feio, não dá para ver célula nenhuma, ou as células ficarem com coloração ruim, tá? Que é muito importante. Vamos partir agora para a colheita. Então, a gente tem vários locais, né? O que se mais utilizava é a cresceria. Só que tem um problema, né? Precisa ter um pouco de experiência e não dá para fazer em animais obesos, porque você não tem muito tato para saber onde é que está o músculo, né? Mas se faz bastante em humanos, né? Uma prática muito maior do que se fazer em número. O que a gente faz aqui é em número proximal, porque é mais fácil, é mais prático. Pode fazer em fêmur também, ossos mais longos. E dá para fazer de externo. O problema do externo é que você pode ter perfuração, não pode ser uma agulha muito grande, dá para fazer com agulha hipodérmica. Eu, particularmente, prefiro do externo. Prefiro do húmero, perdão. É muito mais fácil, mais prático, mais seguro do que fazer do externo, tá? Mas aí vai de cada um, né? Preparo. Temos o squash, coágulo, dente, biópsia. O squash, ele faz com que tenha uma distribuição mais bonita da lâmina. Ele concentra as espículas no meio, né? Diferente, por exemplo, no esfregaço, que ele concentra as células na borda e na cauda. Então, você não tem uma distribuição homogênea. Dá para fazer também por coágulo. Então, você não precisa colocar EDTA dentro da seringa. Espera coagular. E aí você consegue fazer a lâmina com coágulo só de encostar uma lâmina daquele coágulo, esperando que as células elas partem daquele coágulo para a lâmina. Eu nunca fiz, a gente não faz aqui na Unesp, a gente faz bastante squash. Então, não sei a viabilidade de fazer essa técnica. Acredito eu que não fique muito bom. Dá para fazer em print, biópsia. A gente só vai, eu vou falar mais para frente, mas a gente faz
A biópsia é para ver, por exemplo, aquele animal que está com hipoplasia, a gente não sabe diferenciar se é mielofibrose, então faz a biópsia para a gente ter essa certeza, tá? As agulhas, né? A gente tem essas agulhas que eu coloquei aí para vocês, são agulhas de biópsia, tá? Que elas são maiores. A Rosenfeld é parecida com a que a gente utiliza aqui. A maioria das marcas, elas são descartáveis, não fazem mais agulhas que dá para a gente esterilizar, porque como elas têm, como fala, plástico, não é toda, como fala, esterilizadora que consegue esterilizar elas belezinha. Às vezes elas acabam derretendo. Dá para fazer com agulha hipodérmica também, mas acredito que seja mais difícil porque você não tem aquele apoio, né? De ficar rotacionando e tudo mais. Então, a gente utiliza a parecida com a Rosenfeld, que ela tem um apoio, né? E dá para você depois fazer biópsia, tá? Coloração. Fixação é muito importante, tá? Utiliza-se o metanol, que ele é melhor para a gente poder fazer, tá bom? Dá para fazer com o fixador do panótico, só que ele tem que ser novo, ele não pode ser usado, porque conforme vai passando o tempo, ele perde a capacidade de fixação. Então, cada vez mais, você tem que deixar mais tempo a lâmina dentro dele, tá? Então, preferível que se utilize o metanol, que ele é melhor, e deixa bastante tempo, no mínimo 5 minutos, para fixar bem. Exceto se vocês forem fazer a coloração de Titã Black, que a gente fixa com o formol, tá? A gente utiliza tipo Romanoff, dá para fazer citoquímica e imunoquímica também, que a gente não faz aqui, tá bom? Então, falando dos locais, de novo, a cristelica ou asa do ilho, dá para fazer em pequenos animais, a gente não faz isso em grandes animais, né? Eu, particularmente, nunca fiz, mas acredito que dê, principalmente animais mais jovens. Animais obesos não dá. Fêmur proximal para raças pequenas, em que a crista é muito fina. Húmero proximal para cães e gatos obesos. Aqui, como eu disse para vocês, a gente faz mais em húmero proximal, tá? Externo, em cães maiores, dá para fazer na terceira ou quarta tenebra, usando agulha hipodérmica. Pessoas mais experientes costumam coletar do externo, tá? Principalmente em gatos. Mas eu ainda prefiro do úmero. Dá para coletar da costela também, só que mais em grandes animais, né? Por conta de risco de pneumotórax e hemorragia. Acho que nem os meus R2 coletaram de grandes animais, nem a gente, porque não é muito comum, né, essa solicitação em grandes. Então, aqui, ó, a gente tem um número, né? A gente sempre vai coletar sempre no mesmo ângulo. Então, você tem esse apoio de um lado, coleta do mesmo ângulo, você vai sentindo aquela depressãozinha do úmero, introduz a agulha e sempre fazendo movimentos constantes e firmes, sem usar muita força, de indo e voltando sempre no mesmo ângulo, né? Porque às vezes a gente tem mania, por exemplo, tá coletando, tá segurando de um lado e acaba rotacionando para um outro canto e fica torto, para você ter certeza absoluta que aquela agulha tá dentro do osso é quando você movimenta o úmero e a agulha movimenta junto, tá? Aí você tem certeza que tá lá dentro. Se às vezes você movimentar, a agulha vai para um lado e o osso vai para o outro, volta de novo, recoloca e tenta novamente, tá? Então, aqui, ó, primeira foto. Você vê que eu seguro de um lado, introduzo a agulha do outro e sempre no mesmo ângulo, certinho. Segunda foto também, a do meio. Sempre no mesmo ângulo, certinho, mantendo firme, com luva estéreo de preferência, tá bom? E nesse animal eu esqueci de colocar o vídeo, mas eu tinha feito um vídeo indo e voltando para vocês verem
como dá para saber se a gente está dentro do osso ou não, tá? E essa terceira foto da coleta em si, né? Que eu fiz esse movimento de voltar para ver se estava dentro do osso, quando puxou, estava mesmo. E aí aqui eu coloquei foto de algumas agulhas, que é o que a gente tem. Elas são extremamente parecidas com a Rosenfeld, que é o que a gente utiliza aqui. Essas agulhas, se eu não me engano, elas não estão disponíveis mais para ser esterilizadas. Elas são descartáveis e elas não são agulhas muito baratas. Por isso que a maioria dos patologistas gostam de usar a hipodérmica, porque ela é mais barata. Não é o mesmo efeito, mas ajuda bastante, né, na hora de coletar. Mas ela tem esse apoio, né? A gente já tentou coletar com essa última, que ela é mais arcaica, e dói bastante a mão na hora de colocar, ela perde ao longo do tempo o corte, né? Essas agulhas aqui, elas são, assim, sensacionais. Se eu pudesse, eu levaria elas para casa, de tão boas que elas são. Aí a gente só tenta imaginar, né? Um animal, por exemplo, um animal maior, então você vai utilizar uma agulha com calibre maior. Um animal menorzinho, então você pega uma agulha mais fina e pequena, né? Na hora que a gente for coletar, a gente tira essa parte perto da agulha, para a gente ter um maior alcance, né? Porque ela é grandona e tem essa parte acoplada, a gente tira, introduz, quando souber que está dentro do osso, desacopla o mandril e pluga a seringa e puxa, tá? O preparo das lâminas. Aqui eu coloquei certinho uma lâmina para vocês, com o nome, a data. Aqui nós temos sistema. Então, no sistema tem o RG do animal. Então, para a gente saber que, às vezes, tem vários animais com o mesmo nome, né? Então, coloca nome, data, RG e que é mielograma, tá bom? Essas lâminas, elas são diferentes porque a gente recebeu doação da medicina. Então, elas têm essas estrelinhas, que é o que eles utilizam, né? Como fala? No hospital humano. Então, a lâmina do meio é um esfregaço. Você vê que tem vários pontinhos no meio, que são as espículas, né? E tem o RG, tem a data certinha, que é pra gente saber, que dia que foi coletado, porque às vezes a gente tem essa sorte de ter várias medulas. Por exemplo, esse final de semana que teve feriado, a gente estava de plantão, teve 2 coletas de medula. E a coloração, como eu falei para vocês, dá para a gente utilizar o paródico rápido, porque ele é mais barato, mais fácil de ter acesso. A coloração não fica ruim, a gente utiliza bastante aqui, tá? Só não utilizar o primeiro. E se for utilizar, que seja um novo e não usado. O que dá para fazer também? Vocês colocarem potinhos, por exemplo, a gente faz bastante hemograma. Então, coloca 3 potinhos para o hemograma e 3 potinhos para o mielograma, por exemplo, para não ficar juntando tudo, né? A foto do meio é um Sudan Black, tá? Saiu sem querer. É o Sudan Black, que a gente utiliza para diferenciar a célula linfóide de mieloide, né? Que dá para fazer. E a gente fixa ele com o formol, tá? O que a gente utiliza para fixar as lâminas é esse metanol, né? Então, às vezes a gente coleta, por exemplo, 6 horas da tarde, a gente pega, coloca todas essas lâminas numa estante, fixa elas todinha, pode deixar fixando de um dia para o outro, e no outro dia a gente vai fazer as colorações. Lembrar sempre que vocês vão começar as piores lâminas, corar as piores lâminas. Por quê? Se a coloração ficar ruim, você corou a pior lâmina. Vocês imaginam pegar a lâmina, a mais bonita, a perfeita, faz a coloração, ficou horrível. Gente, eu já fiz isso, tá? Não recomendo, ficou ruim. É difícil a gente ler com lâmina com coloração ruim, tá bom? Então, não se esqueça, começar pelas ruins, olha, ver se você gostou, fixar o máximo de tempo possível e depois corar, tá? Muito importante, o material medular geralmente contém muita gordura e espinho.
Então, a fixação ela é muito importante, tá? Não confundir coágulo de fibrina com espícula. Por quê? A prof sempre fala que quando a gente vai fazer mielograma, que a gente coloca na placa de Petri, e a gente vê várias espículas, aí você fica doido para querer coletar aquelas espículas, não pegar muita. Porque a olho nu, não dá pra gente saber o que é fibrina e o que é espícula. E se a gente pegar pelo menos uma fibrina no meio de um monte de espícula, fica horrível. É inviável a gente ler, né? Então, o que se deve fazer é pegar uma espícula, duas no máximo, para aqueles animais que a gente consegue espícula, né? Fazer as lâminas, tá? Porque, por exemplo, se a gente coloca a agulha, não veio medula, você vai querer recolocar, colocar de novo. E a medula é cheia de estroma, cheia de tromboplastina, né? Então, a coagulação ela é muito mais rápida do que isso periférico, né? Então, a chance de formar coágulo, fibrina é muito grande, tá? Então, para não acabar com as lâminas de vocês, e sempre com calma. Então, não aplicar pressão sobre a lâmina, porque se a gente está suspeitando de uma leucemia, né, os blastos eles são mais frágeis. Na hora que você for fazer o squash, eles vão romper tudo, né? E a gente não quer. Então, fazer delicadamente, até porque uma vantagem do squash é que dificilmente vai acabar acontecendo se você fizer de maneira delicada, diferente quando a gente faz esfregaço, tá? Secar adequadamente. Algumas pessoas falam que secar no quente danifica a lã. Prof. Regina fala que não danifica a lã, tá? Então, vocês podem secar no secador quente mesmo, que é até mais prático. E deixar bem ressaltado que fixar por mais tempo que o convencional, que os outros materiais, né? Porque, por exemplo, hemograma você fixa segundos, né? Mielo, 5 minutos no mínimo, tá bom? Dá pra gente fazer aspirado e fazer biópsia. Ah, mas Suzana, quando que eu peço um, quando que eu peço outro? O aspirado, ele é muito rápido, barato, se a gente comparar com a biópsia, né? Se a gente comparar com os exames, ele é caro. Então, a gente consegue ver a morfologia das células, alteração displásica, fagocitose, hemoparasita, conseguimos fazer várias colorações. A única desvantagem é que ele não mantém a arquitetura do tecido, né? Que é diferente na biópsia que a gente mantém essa arquitetura. É mais caro, é mais demorado, porque vocês imaginam, né? Você tem que emblocar, fixar por mais tempo. O processamento ele é mais demorado, muito mais caro, só que ele mantém a arquitetura do tecido. A gente consegue ver lesão focal, mielocrose, mielofibrose, osteopetrose, por exemplo, igual eu falei para vocês. Quando a gente vê uma medula hipoplásica, nem sempre a gente consegue falar assim, é uma medula hipoplásica ou aplásica, por isso, por isso, por isso. A gente tem que descartar de mielofibrose, osteopetrose. Então, só na medula óssea a gente vai conseguir pensar nisso. Lógico que, se a gente parar, ver o caso como um todo, às vezes a gente vai conseguir, entre aspas, concluir que é uma hipoplasia ou aplasia medular. Mas nem sempre, tá? Então, pode ser indicado biópsia sim. O que eu falo para vocês é, Suzana, na mesma coleta eu posso fazer aspirado e biópsia? Dá para fazer. Só que o preferível, que o prof sempre fala para a gente, fazer de um lado, você faz o aspirado, e do outro, você faz a biópsia, tá? Sempre com o animal sedado também, gente, esqueci de falar para vocês. Do externo, se o animal ficar quietinho, em alguns livros citam que não precisa de anestesia, tá? De úmero, de fêmur, seria indicado fazer anestesia porque dói. E dói bastante, tá? Em humano se faz só um bloqueio local, né? E dói bastante coletar mielograma desse jeito. Então, animais a gente pede aqui, só faz com anestesia, tá? Então, vamos para a avaliação da medula óssea agora. Propriamente dita, trouxe várias fotos para vocês que eu roubei dos meus R-parças e tenho também, lindas de medula. Vocês veem que a coloração, ela ajuda bastante. Vocês imaginam a gente pegar, por exemplo, uma lâmina que as hemácias estão azuis ou que as hemácias estão verdes.
como diz a prof, Regina, a gente tem que sempre ter massas vermelhas, né? Então, a avaliação da medula óssea. Primeiro, a gente vai ver as espículas, separar aquelas lâminas, as melhores lâminas, né? As que têm espícula boa, as que não tem material de estroma, as que não tem fibrina, né? E separando, a gente vai começar. Então, começar pela celularidade, no menor aumento, olhando todas, e quantidade de mecacariócitos. Então, lembrar que animais mais jovens, eles têm maior quantidade de células, né? E 25% é gordura. Adulto, 50-50, idoso, 25% de celularidade e 75% de gordura. O que isso é importante? Que, por exemplo, você pega um animal filhote, que ele deveria ter 75% de celularidade, você olha para aquela medula e fala, meu Deus, 20%. Tem algo errado, né? Ou um animal adulto com 50%, ele deveria ter 50%, você vê 90% de celularidade. Daí, a gente consegue ver depois as linhagens. Ah, quem está aumentada? Ah, está aumentada a célula eritroide. Ah, está aumentada a linhagem mieloide, né? A gente sempre vê no menor aumento e a questão de, entre aspas, olhômetro, né? Quando a gente vai começar a laudar mielograma, é indicado sempre pegar a medula hematopoieticamente ativa, com diferentes idades, para você pegar o olho, né? E se acostumando a estimar e tudo mais. Quando começa do começo mesmo, é um pouco difícil. A gente tem muita noção, né, da quantidade. Ah, porque você pega uma medula, por exemplo, com 75%, no começo você vai falar, nossa, que tá 100%, e não é bem assim. Depois a gente vai avaliar os estoques de ferro, em forma de hemosiderina, na medula óssea, e depois a gente olha as linhagens. E depois fazer o cálculo de relação mieloide-eritroide, tá? Na relação mieloide-eritroide, na mieloide principalmente, a gente vai pegar, vai somar todas aquelas, a linhagem mieloide, tanto imatura quanto madura, e não vai colocar basófilo e eosinófilo, tá bom? E a eritroide somar até metarubrista. E dividir. Trouxe fotos de espículas para vocês. Sempre quando você tiver uma lâmina, você vai falar assim, nossa, meu squash ficou horrível, ficou péssimo, não gostei. As piores lâminas, às vezes, têm as espículas mais perfeitas. Eu peguei ano passado, acho que foi ano passado, uma síndrome mielodisplásica, e a pior lâmina que eu achei que era a mais feia foi a espícula mais bonita, que com ela eu consegui ler bem e fazer um laudo bom, tá? Então, esse aglomeradão aí de células é uma espícula, tá? Essa foto do meio até que tem bastante espícula no meio da lâmina, tá? E a terceira foto, aparentemente, não lembro muito desse caso, de uma medula hipercelular, né? A gente vê bastante célula. E se vocês pararem para pensar, pararem para olhar, nessa terceira foto, a gente dá para ver os megacariócitos, bastante até, dentro da medula óssea. Aí a gente já começa a ver. Ah, nossa, tem bastante célula, nesse mineralmente a gente já consegue ver a quantidade de megacariócito, né? Não tem ainda um consenso que diz quantidade, valor, né, fidedigno de quanto precisa de megacariócito numa espícula, por exemplo. Mas a gente tem que pensar bastante no caso, tá? Celularidade, que é importante. Ó, primeira foto, vocês olham e tem bastante célula. Tem bastante célula, bastante megacariócito dentro. Se eu não me engano, essa medula era do meu R2 com hiperplasia megacariocítica. Tem muito. A lâmina do meio tem mais ou menos, né, assim, entre aspas. E a terceira lâmina, a gente vê que não tem quase nada. Essa terceira lâmina foi de um caso que eu peguei esse ano, de uma gatinha que ela veio aqui para HV num plantão. Até postei no Instagram o caso dela.
Eu estava trabalhando quase 30 dias seguidos e ela apareceu. E, se eu não me engano, ela era positiva para FeLV. Eu fiz o hemograma dela, ela estava com anemia intensa, 0,2 de leucócito, trombocitopenia de 20.000, isso num sábado. No domingo, a trombocitopenia dela estava 10.000, continuava leucopênica, muito anêmica, estava prostrada, e aí as meninas quiseram fazer o mielo, né, pra gente dar uma olhada. E assim, gente, uma judiação, não tinha quase nada, né? Esse caso seria indicado fazer biópsia pra gente ver se era mielofibrose ou osteopetrose, mas ela faleceu no domingo, logo depois que a gente fez o mielograma, fez a eutanásio dela. É uma judiação, mas é o que acontece, né, na FIV, na FeLV. Ela já não fazia tratamento para isso há muito tempo, ela tinha ficado 7 dias, se eu não me engano, fora de casa. Então, é só para vocês verem quanto, assim, a gente tem que ter bastante noção, né? Quando a gente vai ver uma lâmina, sempre pegar aquela lâmina que é hematopoieticamente ativa, para a gente ter mais noção na hora de estimar. E conforme for passando o tempo, a gente pega mais prática, tá? Não é um bicho de 7 cabeças. Megacariócito. São essas célula grandona aqui. No menor aumento, a gente já consegue ver. O megacariócito, ele não é uma célula multinucleada, tá? Ele é uma célula poliploide. Ele faz endomitose. É diferente de um osteoclasto, por exemplo, que ele tem vários núcleos, né? O megacariócito não é assim, tá? Como eu disse para vocês, não tem um consenso ainda dizendo, olha, precisa ter pelo menos numa espícula 5 megacariócitos. A gente não tem isso ainda. Mas o livro do Harvey diz que acima de 25 megacariócitos por espícula é uma hiperplasia megacariocítica. Aí a gente já sabe, né, gente? 25 é bastante, né? Mas a gente sempre tem que pensar no caso. Por exemplo, um animal com uma trombocitopenia de 2.000 e ele tem 4 a 5 megacariócitos na espícula, não tem como a gente falar para vocês que aquele animal está respondendo maravilhosamente a essa trombocitopenia, uma trombocitopenia extremamente intensa, né? Mas a gente consegue dizer para o clínico, ó, ele tem essa trombocitopenia, mas ele está tendo uma resposta medular, tá? Por exemplo, porque às vezes a gente vê um animal que não tem trombocitopenia e só tem, tá com plaqueta normal e só tem um megacariócito, né? Mas acima de 25 é hiperplasia megacariocítica, tá? Então a gente pega uma espícula bonita e conta quantos megacariócitos tem dentro daquela espícula, tá bom? Estoques de ferro. Essas 3 fotos é de uma medula do meu R1 desse ano. É um caso assim que a gente não conseguiu fechar um diagnóstico, mas assim, o estoque de ferro estava mega evidente na lâmina toda. Os estoques de ferro, eles vêm em forma de hemosiderina. São esses pontinhos meio azulados dentro do macrófago, tá? Mas assim, aqui a gente não faz a coloração específica, que é o azul da Prússia, que deveria se fazer em toda a medula. Porque só com essa coloração específica, a gente consegue falar, tá diminuído, tá aumentando. Quando a gente vê na lâmina que não fez essa coloração, tá presente, a gente consegue falar se está presente ou se está aumentado. A gente não pode falar que está ausente. Por quê? A gente não fez a coloração específica para isso, né? Mas se tem, e a gente não fez, está aumentado. Lembrar que gatos não têm estoque de ferro, tá? Então, nem sempre, a gente quase não vê um gato estoque de ferro. Não sei dizer para vocês o porquê disso, mas deve ter algum motivo que um dia a gente vai descobrir, tá? Então, esse estoque estava bem aumentado. Às vezes a gente consegue colocar, por exemplo, estoque de ferros evidentes, mas a gente não pode falar que não tem, tá bom? Vamos para as linhagens. Trouxe aqui 2 fotinhos
bem belezinhas que a gente tem aqui dentro do lábio, para vocês verem linhagem de cima, que é a linhagem eritróide, e a de baixo, que é a mieloide, para vocês verem a diferença das duas. Eritroide, ela é bem mais basofílica, né? Ela é bem mais azulzinha, né? A mieloide é menos, e vocês veem que ao longo do tempo vai se segmentando, né? E vai deixando de ser citoplasma, entre aspas, basofílico, para se tornar neutro, diferente da eritroide, que é bem basofílico, vai diminuindo e se torna vermelho. Então, ao longo do tempo, vai condensando a cromatina, vai perdendo citoplasma, né? Vai se hemoglobinizando e na letra F vai tornando a coloração específica daquela célula, diferente da linhagem mieloide, que conforme vai passando o tempo, vai condensando o núcleo e o citoplasma fica mais neutro, tá? Então, primeiro, letra A é um eritroblasto. Ele tem bem pequena quantidade, a gente vê nucleolos, que são essas bolinhas, entre aspas, dentro do núcleo dele. Letra B é um proeritrócito, que a gente ainda vê nucleolos, só que em menor quantidade. Tem bem pouco halo perinuclear, diferente do eritroblasto, que a gente vê essa manchinha branca, é o halo perinuclear, tá? Letra C é um metarubríceto. Letra C, D e E são tudo linhagens de metarubríceto, tá bom? E a letra F é massa propriamente dita. A gente vê que ao longo do tempo vai condensando a cromatina, vai hemoglobinizando e vai perdendo a sua basofilia, tá? A letra G é um mieloblasto. Então, ele tem halo perinuclear, tem nucleolo. A H é um promielócito. A gente vê essas granulações eosinofílicas. Letra A, letra B, letra G e letra H, esses 4 fazem mitose e multiplicação. Depois disso, é só maturação, tá? Então, essas 4 letras, A, B, G e H, fazem multiplicação e a mitose, as outras só, elas vão se maturar. Letra K, a gente tem o bastonete, J, o metamielócito e o mielócito, e o L, o segmentado, tá bom? Na medula, às vezes é bem complicado a gente diferenciar. Então, sempre olhar, pensar, nossa, o linhagem eritróide é bem mais basofílica, né? A linhagem mieloide não é tanto, tá? Que isso ajuda bastante. Vamos falar da série eritroide primeiro. Trouxe essas 3 fotinhos, tem até a legenda. Se vocês quiserem, depois eu deixo os slides para vocês, que fica mais fácil quando vocês estiverem olhando mais perto, tá? Dessa linhagem eritroide, quanto ele é mais basofílica, bem mais azulzinha. Na primeira foto eu coloquei um proeritrócito, vocês veem, dá para ver nucleolo dentro, tem esse halo perinuclear. Se vocês pegarem um promielócito, por exemplo, ele é bem diferente. Se pegar um mieloblasto também, é diferente, que ajuda bastante, tá? Então, na série eritroide, ver quantidade e morfologia, porque é muito importante. Porque a gente tem a PIMA, que é uma anemia contra precursores, que a gente vai acabar vendo assincronismo maturativo, né? Então, é extremamente importante ter uma coloração boa, para vocês olharem a morfologia de cada célula, porque a gente vai ter alguns problemas, por exemplo, animais com fibro, felvo, que você tem um metarubrícito com o citoplasma extremamente maior e o núcleo piquinótico, né, que não é o que é esperado. Então, isso é um assincronismo maturativo. Quantidade e morfologia. Sempre bastante de célula imatura, que é a letra A e a letra B. Depois, mais das outras, tá? Então, menos das duas, elas vão se multiplicar e vai ter bastante do resto. Eu fiz um esqueminha mais pra frente, vou mostrar para vocês como deve ser na medula óssea. Às vezes, a gente vai ter essa interrupção. Por exemplo,
Não é comum que a gente tenha eritroleucemia. Mas se a gente tiver essas células neoplásicas, que são o eritroblasto em grande quantidade, elas vão começar a se formar em maior quantidade e a gente não vai ter a formação adequada, em número adequado das outras, tá? Então, a gente vai ver uma quantidade bem menor das outras. Não vai ser ausente, mas vai ser bem menor, tá bom? Escalonamento, como eu falei para vocês, tem que sempre ter escalonamento completo, tá? Então, tem que ter todas as linhagens. Então, tem que ter pelo menos um eritroblasto, pelo menos, né, bastante eritrócito, bastante metarubrícito. Porque se você tiver bastante eritroblasto e pouco metarubrícito, algo de errado não está certo, tá? E sincronismo maturativo. Suzana, o que é isso? O núcleo e o citoplasma, eles se maturam de forma conjunta, tá? Por isso que, se você tem um metarubrícito que ele tá com o citoplasma extremamente abundante e com o núcleo picnótico, que ele deveria estar com o citoplasma não tão abundante assim, tem um assincronismo maturativo, tá? Então, é isso. Por hora, é isso. Da série peritite. Maturação completa, como eu falei para vocês. Ter todas as linhagens, tá? Posso ter uma maturação completa e tipo assim, não tá escalonado, não tá em quantidade adequada? Posso. Às vezes a gente tem todas as linhagens, mas elas não estão em quantidade adequada, tá bom? Isso também serve para a série mieloide. Então, a gente tem que ter um ou outro mieloblasto, proeritrócito. Você vai ver grande quantidade de segmentado na medula. O que não é normal é a gente não ter essa quantidade adequada, né? Por isso que é importante a gente sempre ver uma medula hematopoieticamente ativa, que a gente sabe o que é normal dela. Ah, é normal ter tanta quantidade de segmentado, é normal ter tanto isso. Olhar várias lâminas para você ver a distribuição delas, como elas estão. Tá? Então, é extremamente importante para a gente ter um pouco mais de noção. Porque para o clínico, a gente vai, pelo menos aqui, né, a gente coloca sempre interpretação, coloca vários comentários, mas é importante para quem está lendo, tá? Não tem, existem várias formas de a gente contar as células, né? O mínimo do mínimo do mínimo é 500 células. Aqui na Unesp, que foi como a professora Regina ensinou, a gente sempre conta célula imatura, que é letra A, letra B, letra G, letra H, e célula madura, até um metalobrícito, tá? Tem pessoas que colocam só predomínio, elas não contam as células, colocam só predomínio. Ah, tem predomínio de células imaturas, predomínio da série eritroide. Não é, assim, é para quem tem muita experiência nisso mesmo, que consegue fazer esse tipo de coisa. Também é meio complicado a gente separar célula por célula, porque às vezes a gente pega uma célula que ela está mudando, né, passando de um estágio para o outro. E como é que você vai falar? Ah, essa célula é tal coisa, essa célula é outra coisa. Então, fica melhor, mais didático, mais fácil separar em imatura e madura, tá? Que é o que a gente faz aqui, o que ajuda bastante também. O esqueminha para vocês é maturação completa e escalonada, com predomínio de células maturas. Então, a gente tem uma célula imatura, que vai se dividir em outra célula matura, que vai se dividir, fazendo o processo de mitose. Na verdade, esse esquema deveria estar bem maior embaixo, né, e mais estreito em cima, mas é esse esquema. A gente tem bastante célula madura e pouca célula imatura. Se a gente vê ao contrário, tá errado, né? E o sincronismo maturativo que eu falei para vocês. Então, a hemoglobinização. A gente vai perdendo esse citoplasma mais basofílico e ele vai ficando com características iguais à célula específica. Se for um neutrófilo, vai ficar com um citoplasma mais neutro. Se for uma hemácia, ela vai ficar mais vermelha, né? Condensação nuclear. Conforme vai passando os estágios, o núcleo tende a se condensar, né? A ficar mais picnótico. Que o exemplo mais clássico é o metarubrícito,
que ele tem um núcleo bem picnótico até ele perder, né? É no estágio de reticulócito, a gente tem ainda algumas organelas, e chega no estágio da hemácia. E o sincronismo maturativo, que é os dois estar juntos. Então, acontecer tanto a hemoglobinização quanto a condensação do núcleo, tá? Quando a gente tem uma hiperplasia eritroide, a gente pensa no quê? A gente pensa, por exemplo, numa hematopoiese eficiente, que são aquelas anemias regenerativas. Podemos pensar numa eritrocemia, numa PIMA, que, né, é a anemia contra precursores, que no sangue periférico o animal vai estar extremamente anêmico, mas lá na medula óssea está gritando, formando muitas células, só que a gente vai ver macrófagos fagocitando aquelas células imaturas, né? Numa hipoplasia eritroide, a gente pensa no quê? Pensa numa DRC, numa anemia ferropriva, anemia da inflamação, né? A gente pensa em drogas, quimioterápicos. A gente já pegou ano passado, se eu não me engano, uma medula da minha reparsa, de uma cachorra que ela tinha entrado no cio e a amiga do proprietário acabou aplicando uma injeção de estrógeno com dosagem para grandes animais. Ela teve uma, né, quase aplasia medular por conta disso, né? Então, animais, por exemplo, com FIV, FeLV, a gente vai ter uma hipoplasia eritroide, também vai ter hipoplasia mieloide, mas só para vocês situar, tá? E a gente parte para série mieloide, né? As desgranulopoieses, né, que são as modificações de morfologia das células mieloides, elas são menos complicadas que as eritroides. O que a gente pode ter neutrófilos hipossegmentados ou hipersegmentados, isso mais é para sangue periférico. A gente pode ter neutrófilos gigantes, no caso da FeLV, né, eu já peguei em sangue periférico, um gato com FeLV, que tinha neutrófilos gigantes enormes, que a princípio eu olhei e falei, meu Deus, acho que isso aqui é monócito. Depois eu olhei direito, chamei a professora, ela falou que não, que eram neutrófilos gigantes, tá? Que a gente vê na medula óssea, né? Que dá pra gente ver em sangue periférico. Isso ajuda bastante, né? A gente, na hora de fazer comentário na medula, na hora de conversar com o clínico, né? E sempre lembrar de descartar as causas inflamatórias ou reativas. Por quê? Porque as leucemias mieloides, elas são, entre aspas, comuns em humanos e elas são muito incomuns em animais domésticos. Porque a gente sempre tem que descartar as causas inflamatórias. A professora uma vez contou pra gente que tinha um caso que pediram mielograma, suspeitava de leucemia mieloide, porque tinha uma reação leucemoide em sangue periférico, e acima de 100 mil, se não me engano, de segmentado. E quando chegou na medula, a medula não tinha, né? Predomínio de blasto, por exemplo. E continuou batendo na tecla que era algo inflamatório. E quando foram ver, fizeram vários outros exames, ultrassom, descobriram um abscesso hepático, tá? Então, descartar ao máximo, porque às vezes a gente não consegue ver a olho nu. Se vocês continuarem lá procurando, vai acabar achando essa causa inflamatória. É diferente, por exemplo, se a gente vê um animal que está com leucocitose, está com uma linfocitose, você vê no hemograma blasto, você vê linfócitos atípicos, né, que já te mostram que não é uma causa comum, é uma causa sugestiva de medula mesmo, né? Então, por exemplo, o animal, você já sabe que ele tem linfoma, que você quer ver se não tem infiltrado de medula. Então, sempre descartar as causas inflamatórias, tá? Para depois, porque às vezes, muitas das vezes a gente faz medula, a gente acha que vai dar alguma resposta, e nem toda medula te dá 100% de certeza do que é ou não, né? Às vezes a gente, por exemplo, o caso que eu mostrei para vocês, que tinha um aumento de estoque de ferro, o animal, ele faleceu, e a gente não conseguiu chegar, assim, 100% que era aquilo,
por causa da medula dele, entendeu? A causa dela, né? Auxilia, mas não é 100% de certeza que é, tá bom? A gente também tem a série linfóide, então trouxe alguns plasmócitos para vocês verem nessas imagens. Esse plasmócito de cima, se vocês prestarem atenção, ele tem como fala? Uma forma de agulha, né? Parece uma bactéria, que eu esqueci o nome da bactéria. Depois eu falo para vocês no chat qual é o nome da bactéria que é, tá? E o linfócito. O linfócito na medula, ele é bem diferente do linfócito que é no sangue periférico. No sangue periférico tem menos plasma, sim, tem mais núcleo e tudo mais. Só que na medula a gente quase não enxerga o citoplasma no linfócito. Né? E não tem grande quantidade também, tá? Plasmócito, minha célula preferida da medula. Plasmócito a gente tem menor que 2% na medula, tá? É normal achar. Acima de 3% é considerada uma hiperplasia. E tem que pensar nas causas, né? Estimulação antigênica, a gente tem a Moticel, a Flamecel, que são plasmócitos produtor de imunoglobulina, tá? Assim como o linfócito, por exemplo. Lembrar que gatos eles têm bastante linfócito, tá? Então, às vezes, quando a gente vai pegar uma medula de um gato, olha, sei lá, 10% de linfócito, vai falar que é hiperplasia linfóide, não é. É diferente se a gente olhar essa porcentagem numa medula de um cão, por exemplo. Aí sim, né? E do mieloma múltiplo, né? Que é uma neoplasia restrita à medula óssea, tá? E a gente tem que ter pelo menos de 20 para cima por cento de plasmócitos. Mas em medulas normo a hipercelular. Por quê? Medulas hiposcelulares, que a gente tem uma maior quantidade de plasmócito, não tem como a gente falar que é mieloma, até porque mieloma são inúmeros critérios para a gente chegar até essa conclusão, né? E, por exemplo, se a medula deixa de produzir alguma linhagem, ela começa a produzir outra, tá? Igual quando a gente tem uma leucemia, por exemplo, que a gente tem substituição do tecido medular por tecido neoplásico, as células blásticas, que são células neoplásicas, começam a se proliferar, consequentemente, as células que são normais, elas vão, entre aspas, deixar de ser inflamadas, então, vai em menor quantidade, tá? Então, sempre, na hora de pensar mieloma múltiplo, pensar também que é uma neoplasia não muito comum, nem muito comum em humanos, tá? Existem vários critérios para a gente poder chegar nisso. E o plasmócito, ele é até, entre aspas, fácil de você ver numa medula, porque ele tem um núcleo excêntrico, né? Ele tem aloperinuclear, ele é bem basofílico, é bem diferente das outras células. A gente consegue ver, assim, 2%, 1% de plasmócito, tem medula que você vê bem pouco. Tá, eu acredito que eu não tenha visto nenhuma hiperplasia plasmocítica ainda, tá? Mas no Instagram do Hemocitovete, que é o Instagram de uma ex-residente daqui, ela postou há um tempo atrás um caso de mieloma múltiplo, maravilhoso, com infiltrado de plasmócito em sangue periférico, que também não é comum. Sensacional, ela tinha todos os motivos para ter mieloma múltiplo e foi fechado nisso mesmo, tá? E na medula, a gente consegue ver células atípicas, né? Eu trouxe essa foto de LMA, M1, M3, M7, mas é humana, tá? Porque eu não tenho fotos ainda de animais. Que Deus perdoe, mas são células lindas, células blásticas maravilhosas. Na próxima palestra, que vai ser sexta-feira, já faço uma propaganda da palestra da Letícia, que é minha reparsa, ela vai falar sobre as leucemias. E aí vocês vão ver critério de cada uma, tratamento de cada uma, morfologia delas. Tem vários Instagrams que vocês conseguem ver. Blastos, eles têm vários nucleus. Geralmente, a gente vê, assim, 1% de blasto, né?
não vê em grande quantidade. Em humanos, tem uma maior variedade de leucemias, então a gente consegue ver vários tipos, né? Diferente da veterinária, que não é tanto, até porque, assim, nos hospitais e escolas se faz bastante mamograma, mas em clínicas não se faz muito. Por alto custo, porque não tem muitos profissionais que façam, tá bom? Eu só vou falar brevemente disso, a Letícia vai falar muito mais detalhado, mas nas leucemias a gente tem que saber diferenciar os blastos, porque a quantidade vai falar para vocês se é uma síndrome mielodisplásica ou se é uma leucemia propriamente dita, tá? Então, aumento de 30% são as leucemias da vida, só que se você ficar entre 15, que é bastante de blasto, 20, por exemplo, você não pode falar que é uma leucemia. Então, fica no meio, síndrome mielodisplásica, né? Essa fotinho que eu coloquei aí debaixo da palavra atípicas é de uma medula que eu peguei ano passado com síndrome mielodisplásica, de uma cachorrinha que ela tinha pancitopenia, não tinha feito, se eu não me engano, não tinha feito PCR ainda, e a gente achou uma mórula de Ehrlichia dentro da medula, fez PCR, era mesmo. Agora, não dá para ver, mas se você, depois, vocês olhando no slide, abrir mais a imagem, dá para ver que tem uma mórulazinha bem pequenininha aí. Gente, foi um achado, nem fui eu que achei. Foi uma R-parça minha, a Gi, que achou a mórula, que é comum, né, em síndrome mielodisplásica, por erliquiose, leite. A Letícia vai explicar para vocês na próxima palestra, não percam. Que é, entre aspas, comum achar isso. Fiquei triste porque eu coletei a medula dela no sábado e ela faleceu no domingo. Mas é isso, tá? Então, essas são as causas que a gente pode achar. A gente também consegue achar monócito, igualzinho a gente acha em sangue periférico, em pequena quantidade também, os macrófagos da vida. Só que o macrófago, ele é um pouco diferente quando a gente vê em efusão, por exemplo, né? Porque às vezes a gente só consegue ver um núcleo, a gente não consegue nem ver o citoplasma dele, mas a gente vê que ele está fagocitando alguma coisa. Que é importante a gente ver, por exemplo, quando está fagocitando algum hemoparasita, quando está fagocitando alguma célula eritroide, né? Que vocês vão caracterizar como PIMA, né? Que não é tão comum a PIMA ter essa fagocitose, né? Tipo, a gente vê fagocitose na medula óssea, mas é um dos critérios, tá? E é isso, gente. Sei que a palestra foi, entre aspas, rápida, mas assim, uma aula de medula óssea demora umas 5 ou 6 horas para vocês aprenderem tudo. É bem extenso, mas mielograma é um exame, assim, maravilhoso. A gente vê células sensacionais. Eu queria agradecer muito ao grupo de estudo pelo convite. Sim, foi muito gratificante fazer a palestra para vocês. Eu espero que vocês tenham aprendido pelo menos um pouco sobre mielograma. Qualquer dúvida que vocês tiverem, pode mandar mensagem para mim no Instagram, WhatsApp, sem problema nenhum, que eu estou sempre à disposição.